Hoje, gente, eu falo sobre uma segunda temporada de uma animação da Marvel. Mas não é qualquer animação da Marvel. É a animação da Marvel. X-Men 97. Segunda temporada. Nesta segunda temporada, os mutantes caem em sei lá, algum lugar qualquer. E o vilão dessa vez é o Apocalipse. Que quer, como qualquer história de herói, dominar o mundo, né? E E o que, eu achei dessa segunda temporada dessa animação? Ah, cara, foi bem legal, hein? Os X-Men, eu acho que é uma das equipes de heróis que eu mais gosto, eu acho que talvez seja Vingadores, né? Mas os X-Men tem um lugar no meu coração. Por causa dos heróis ou das personalidades. E a primeira temporada do 97, do X-Men 97, foi até boa, mas tinha algumas coisas de lacrações ali. É. Mas agora esse não tem tanto e tá focando na trama, né? Que a trama do, na relação dos personagens. São dos personagens. Acho que desenvolve mais do que um filme live action, né? Porque até agora eu tô meio com medo do que vai ter esse live action dos X-Men, né? E do MCU. Mas vai por mim. E tem mais personagens. Eu não sei se o Colossus já tinha aparecido, porque já faz tempo que eu vi a primeira temporada. Mas, e também porque tem o Colosso nos filmes dos X-Men e tem o Colosso no Deadpool, né? Com aquele sotaque. E o dublador daqui do Brasil é o mesmo, né? O Hélio Ribeiro, é que não tá com aquele sotaque do Colosso, do Deadpool. Ele tá fazendo uma voz normal, mas com uma voz imponente pro Colosso, né? Uma voz, tá? E... Mas o resto dos X-Men voltam, né? O Ciclope, Jean Grey, Vampira, o Professor Xavier, Magneto, Jubileu, hum, Vampira, Gambit. Que aliás o Gambit ele volta meio malvado, sabe? Meio cruel. Não totalmente cruel, mas meio com um capiroto no corpo, sabe? Bom, falando nos próprios X-Men em si, dos personagens, o personagem do Cable. É, o Cable, né? Do Cable, que vocês conhecem do Deadpool, né? Eu não sei se ele apareceu na primeira temporada do desenho ou só nos filmes, mas acho que deve ter aparecido, né? E com o mesmo dublador, né? O Guilherme Lopes, né? O ótimo Guilherme Lopes. Opa, desculpa. Desculpa aí, não liga pro vídeo, tá? Não ligue pro som, tá? Mas voltando. É, o personagem do Cable tá bem legal, né? Eu acho que ele tá um pouco meio anti-herói, né? E, e eu acho que eu não sabia que ele era filho do Ciclope e da Jean Grey, né? Porque no filme no Deadpool, pelo menos no 2, não é mencionado, né? O resto dos mutantes, né? Mas 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 o Cable tá muito legal, tá meio B10, né? Não transformaram, pelo menos não transformaram o Cable num frouxo, né? E o Wolverine, como sempre, né? Tá um personagem, o Logan, né? Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Tem uma cena, tem uma parte, um desenho que eu acho que você já deve ter visto, né? Que eles transformam numa versão meio mais selvagem, que o Wolverine já era selvagem daquele jeito, e mais agora virando um monstro, né? Ele enfrenta e é o personagem que é meio que parece com a mística, né? Não de ser azul, né? Mas que é o personagem que muda de forma, né? Tem um diálogo mega
E tem um diálogo com esse personagem, com o Wolverine, que é meio. Que é super profundo, né? E pô, bota bem camadas, né, nesse personagem do Logan, do Wolverine. E. E. E vamos falar na. E também os personagens, né? Tem o irmão da vampira, né? Que é o azulão. Que está. Está muito legal, como sempre. O próprio Colossus, né? Tá bem legal. O professor Xavier e o Magneto estão. Aliás, é meio estranho, né? Ver o Magneto, tipo, do lado, né? Bem estranho, né? Ter o Magneto do lado dos X-Men, né? Já que ele era vilão, né? Falando do desenho antigo e nos filmes. E botar ele pra se juntar com os X-Men do bem é uma coisa nova pra mim, né? E, e é uma pena que quem dubla esse personagem não é o nosso eterno José Santa Cruz, né? O dublador e ator José Santa Cruz, né? Que é o saudoso, né? Que tá no céu. Que dublava esse personagem no desenho animado e nos filmes, né? Mas, o dublador que escolheram tá bem legal, né? Pro Magneto. O Pra Tempestade tá da hora, né? De cabelo branco tá legal. O grupo de os outros mutantes que aparecem, né? Principalmente os da própria X-Force, né? Com Cable, Jubileu, né? O resto dos personagens da X-Force também estão muito legais também, né? Mas principalmente o Cable, que o Cable tá, ó, monstrengo, hein, nesse desenho. Ele tá macho. Macho e grosso, né? Tá no não grosso. E também vamos falar do vilão, né? O Apocalipse, né? Eu nem lembro quem era o vilão da primeira temporada dos X-Men. Talvez seja o próprio Magneto ou outro personagem, talvez, né? Não, o Magneto eu acho que ele já tava do lado do bem dos X-Men, eu acho. O X-Force, acho que eu não lembro. Faz tempo que eu vi a primeira temporada. Depois vocês me digam nos comentários, tá? Mas o Apocalipse, né, nessa animação aqui, nessa segunda temporada, nossa, eu acho que ele tá bem melhor do que daquele último filme, não, daquele filme lá dos X-Men lá, o X-Men Apocalipse, né? Que o personagem ficou meio bizarro em live action, mas na animação tá legal. A origem dele tá bem mais explicada nesse, nessa animação, nesse seriado, do que no filme mesmo, em live action, né? Do live action lá de 2016. A, a voz do personagem, o dublador, eu não sei como é que faz ele em inglês, mas o português está bem legal, né? Mostra a origem do Apocalipse, né? Passado, do Apocalipse, né? Bem explicado. E e lembrando, eu acho que a única coisa que eu lembro da primeira temporada é quando apareceu o Capitão América, né? Mas não o Capitão América do MCU, é o Capitão América desse universo, dessa animação dos X-Men. E aí ele retorna, né? Nesse desenho com a voz do Nestor, alguma coisa assim, né? Um dublador daqui, eu acho. Nestor, Nestor, alguma coisa assim. É. Não é o Duda Espinosa e nem o Clécio Souto que dubla, né? Personagem. Falando da dublagem, a dublagem tá muito boa, mano. É a mesma da. É a mesma do desenho clássico, do desenho do Evolution e da primeira temporada do 97, né? Silvia Salucci tá muito bem como o Jean Grey, né? A dublagem. O Luiz Faermota, né? Que é o substituto do Isaac Bardavi pro Wolverine, tá uma voz legal, né? Uma voz arranhada e grave. A voz do o professor Xavier é o Márcio Simões fazendo.
Guilherme Lopes como o Cable, né, que dublou o Cable no Deadpool 2 e na primeira temporada do X-Men 97. Tá uma voz legal, Hélio Ribeiro. Os dubladores daqui do Brasil estão arrasando, né? Os dubladores desse desenho. Então vale a pena ver dublado, sabe? Então. Então. E falando falando ainda de alguma trama dos episódios. Os episódios são episódios bem grandes, hein? Pode ser uma animação, mas ele tem uns episódios grandes, né? Nível episódio da Netflix, sabe? E é tudo bem explicado. É bem explicadinho do que o resto dos filmes da Marvel, que são muito confusos, sabe? E uma parte que poderia ter dado uma estragada, eu acho que é a parte da Jubileu. Mas a personagem até. A personagem da Jubileu ficou até. Mas não estragou. E o Gambit. Eu confesso que eu nunca vi o Gambit tipo ficando meio maligno, né? É a primeira vez, né? Que vejo o Gambit meio maligno, meio malvado, sabe? Não malvado, tipo que ele mata, né? Com um demônio no corpo, né? Uma coisa sinistra ali. E o Rafael Rossato tá represo o papel do Gambit, né? Que inclusive poderia ser mesmo a voz do Deadpool e Wolverine. Poderia, né? Mas com aquele sotaque esquisito do Gambit, eu acho que não rolaria. E o Fera, o Fera tá bem legal, né? Aquele bichano azul, musculoso, né? Tá bem legal como sempre. E também os sentinelas, né? Nos desenhos do X-Men tinham sempre os sentinelas, né? Como os inimigos. E eles estão aqui. Estão e estão, né? Porque Sentinela, os X-Men sem os Sentinelas não é X-Men, né? E tem uma coisa, não vai esperando que esse desenho vai ter alguma coisa do MCU. Ele pode ter aparições de algum personagem ou outro, mas é nesse universo, tá? Não vai ter nada de MCU, de Vingadores, né? Nada disso. É um universo próprio, mas com os personagens que a gente já curte, que são os X-Men, que são as próprias versões definitivas. Então, vai ver essa segunda temporada com essa coisa na mente, né? De que não é um desenho que se passa no MCU. Ele se passa no universo próprio, tá bem? E também que ele eu vou falar do tom desse desenho. O tom desse desenho é bem mais adulto do que o resto dos filmes da Marvel, né? Então esse desenho tem uma vibe mais adulta, ele não é mais uma produção infantil como são o desenho antigo dos X-Men e as produções as produções tradicionais dos filmes do MCU, né? Eu acho que a história funciona mais para jovens e adultos, né, nostálgicos que cresceram vendo o desenho dos X-Men do que a criançada. Porque é muita coisa madura, né, sabe? E o ritmo é meio. De algumas cenas pode ficar meio cansativo, né? Já que é um seriado, né? Que é um seriado animado, né? Então eles dão uma. Tem uma barriga, outra, mas é uma barriga que. É uma barriga que necessita, sabe? Pra desenvolver, né? A relação dos personagens e não é. E não é forçado, sabe? Até coube ali, eu acho que coube ali, né? Ter uma barriga ali no desenho. Tá bom. E o ritmo desse desenho é muito bom, né? Nas partes que tem falas, ele dá uma acalmada, mas na parte que tem ação, é umas partes que entra assim, já no momento certo, né? Não é toda hora uma ação, tipo os filmes de hoje, né? Que parece tipo TikTok, sabe? Uma coisa acontecendo e tal. Não, não, não. Esse desenho ele tem a parte.
calmo, tem as partes de ação que são legais, assim, né? As cenas de ação desse desenho estão bem animada, bem coreografados e claro, como esse desenho ele não é totalmente desenhado à mão, ele tem alguma coisa de CGI, porque é pra dar uma fixurada. Agora vamos falar da própria animação da série, né? O estilo da animação da série, ele o estilo tá bom, né? Algumas vezes parece meio anime, mas também ele captura o estilo clássico, né? Do desenho dos X-Men dos anos 90, né? Então é um design que faz jus, né? A animação dos anos 90, mas com um toque mais moderno ali. E a fotografia é bem colorida, né? O visual dos personagens, eu acho que o tom denso do desenho, eu acho que dá ornou, né, com o figurino dos personagens, né, que o figurino que é colorido, bem fiel ao traço dos quadrinhos, né, principalmente dos quadrinhos do Stan Lee, Jack Kirby, né, dos caras, né, que criaram, que estão por trás da Marvel, né, e e também, né, o a paleta de cores, né, meio noventista, né? Então tem toda essa coisa meio, também tem uma coisa meio anos 80 também, né, na fotografia do desenho. Então eles deram um capricho, né, para o visual desse desenho transitar entre uma coisa clássica, né, do original e o toque moderno ali para ter o desenho ter uma aparência própria, sabe? Então, então, bom, então, e também o desenho ele deixa pontas soltas que a primeira temporada deixou, sabe? O que é interessante. E também, né, ao contrário daquela chatice de Hazbin Hotel, que só uma personagem que é insuportável, o resto é tudo. E o resto é legal, ou mais ou menos. Não, todos os personagens, né, são legais, assim. Porque já os X-Men já são mais. Que os X-Men já são mais icônicos, sabe? Então a gente já tem uma bagagem, né, com esses personagens. Acho que todo mundo tem um. Todo mundo tem um momento de brilhar. Até a Jubileu tem um momento dela que brilha no desenho. Uma cena de luta com ela que é muito bem. Que é muito bem feita. E, e também os. E também tem uma. E também, né, o Apocalipse, né? É um vilão que por acaso, por que não pensaram nele para ser o vilão do Vingadores ao invés do Doutor Destino? Acho que ele daria um belo vilão, né? Principalmente em alguma outra fase da Marvel, se for usar em live action, daria, né? Pra usar, né? O Apocalipse, né? É um vilão que mata, né? É um vilão que não tem frescura, é um vilão que tem uma atitude maligna mesmo. E acho que a dublagem dá uma salvada também. E. Puxa, na preocupação que o Ciclope, né, e a Jean Grey sentem pelo Cable, né, por ele ser filho dele, né. É uma preocupação. A relação deles é muito emocionante. Porque mesmo que. No começo do primeiro episódio mostra o Cable, tipo, jovem, né? Porque
que o Cable ele viaja pelo tempo, então nesse momento, né, tem a parte que o Cable tá como criança, né, jovem, né, ainda e, e você sente a preocupação deles, não é nada forçado, sabe? E e também, né, tem um momento, acho que eu lembro quando eu vi o trailer, tem um momento que o personagem que muda de forma, que eu não sei o nome, ele muda de forma pra Deadpool. Mas não quer dizer que o Deadpool tá nesse desenho, né? Ele muda de forma, infelizmente. E o de alguns personagens que poderiam estragar. Não teve tanto humor nesse desenho, embora a Marvel seja conhecido por botar comédia. Esse desenho não teve tanta parte cômica, mas teve alguns diálogos mais satisfatórios para tirar daquela tensão. E tem uma cena também que até que emociona. Então eu acho que pros fãs, né, de quadrinhos, fãs de animação e também caras dos anos 90 que cresceu vendo os X-Men, com certeza vão gostar desse desenho. E a nota que eu vou dar para X-Men 97 é nota. É um 9. É um 9 de boa. Eu sei que era pra eu ter botado 10, mas eu tô sendo gente boa. E também tem e esse último episódio teve um pós-crédito que eu não vou contar o que acontece. Pelo menos eu não vou contar o que acontece, mas apareceu uma certa personagem que eu até. Personagem que eu até gostei que eles incluíram. E que eles incluíram. E que vai ter mais dessa tal personagem que eu não vou dizer nessas próximas temporadas. Que aí vai depender da audiência, né? E parece que vai dar muita audiência, né? Tá tendo muita audiência, né? Esse desenho dos X-Men. Eu acho que deve ter dado mais por causa da. Porque a Jean Grey tá no filme do Homem-Aranha. Então eu acho que o desenho deve estar dando mais audiência, né? Por conta da Jean Grey estar nesse filme aí do Homem-Aranha que as pessoas estão vendo esse desenho dos X-Men. Então é um 9. É um 9, não. É uma ótima animação. E claro, os desenhos ele não tem mais aquele tom infantil como são tradicionalmente os desenhos, as aventuras dos X-Men ou até os próprios filmes do MCU. Por isso que esse desenho ele é mais legal que Agatha, é bem mais legal que Mulher Hulk, é bem mais legal que até os últimos filmes dos X-Men, né? E só. Né? E tá no mesmo nível, acho que de alguns filmes do Deadpool, eu acho, né? Em matéria de adaptação tá legal e agora vamos ver como vai ser o seriado do Visão e do Vingadores do Doutor Destino, porque é a última chance que a Marvel vai ter. Infelizmente, esse filme vai ser a última chance da Marvel. Porque se esse filme ficar uma podreira, aí é o fim da Marvel. É melhor voltar para os quadrinhos mesmo. Pra televisão mesmo. Infelizmente. Então é isso, gente. Essa foi a minha review de X-Men 97, segunda temporada. Comente, inscreva-se no canal, dê like, compartilha e comentem o que vocês acharam da segunda temporada. Vocês assistiram? Vocês vão assistir? Ou ainda, vocês concordam com a minha opinião? Então, bom, então é isso, gente. Um abraço e e e adeus.